E vamos para mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40. E se você também quer desenhar desta forma o que você quiser, clique no link na descrição para que você possa ter acesso aos cursos disponíveis e prosperar na profissão. E agora vamos para o vídeo. Então, nessa aula, a gente vai prosseguir com a criação das entradas de ar. Vamos começar com esta que está aqui. Como podemos ver, ó, essa grande lateral, ela é muito importante e tem uma geometria a tomar muito cuidado porque ela passa bem certinho lá naquela linha, né, do carro. Ela é a maior de todas, ela é um detalhe muito importante. E para fazer ela, a gente vai fazer com vários perfis e criar um loft. Ó, se a gente olhar aqui lateralmente, a gente tem somente dois planos que passam por ela. Quero fazer um plano aqui, ó, bem no final, para que a gente possa recolhendo até que ele suma aqui tangenciando, né? Então, esse plano aqui, ó, inserir, geometria de referência plano, inverter distância. Tudo bem, 13. Enter. E esse plano aqui, ó, vamos fazer também inserir geometria de referência plano. Basicamente, um pouco mais agora. Realmente aquele efeito de entrando na geometria. Tudo bem, aqui tudo bem. Ok, agora veja que ele segue aquela linha lá. É como se ele mantivesse uma espessura constante ali, ó, do bordo de cima, para que ele não avance além do convencional. Então, se a gente tem os 4 pontos, eu quero que todos esses planos tenham a nossa curva guia, para a gente usar como referência. Então, vamos ocultar todos, nem todos. Ó, os 4 planos. Até esse aqui, ó. Esse aqui eu vou até deixar um pouco menor. Ó, 1, 2, 3, 4. Acabou pegando os outros planos sem querer. Ok. Então, 1, 2, 3, 4. Esses são os nossos 4 planos de interesse. Ó, então a gente vem para o primeiro, esboça. E faz um ponto qualquer, ó. Então, esse ponto, ele já está no nosso plano, né? Porque é um plano de desenho, é uma folha de papel. Ele está solto. E eu quero que essa linha aqui, ó, perfurar. Olha onde o ponto veio parar. Então, aqui a gente vai começar a desenhar. É como se fosse o nosso ponto guia. Abaixo dele vamos colocar 1 milímetro, vamos colocar alguma cota para que ele fique bem correto. Agora, se a gente olhar um pouco mais para a imagem, vamos supor que essa face superior aqui, ó, ela é uns 30 graus inclinada. Essa parede lateral ela não é reta, vamos incliná-la junto com a de cima para ter um 90 graus entre as duas. E a de baixo, quem sabe seja realmente horizontal. Pode ser um bom início. Bem, vamos lá. Então, de frente para o nosso esboço. Ó. Embora eu nem fiz um corte, mas ó, o nosso ponto guia é aquele lá. Então, a gente pode fazer, ó, abaixo dele vem a inclinação,
Aqui é uma face que não interessa. Embaixo horizontal. Ó. Então, essa face lateral 90 graus com a nossa superior. E essa superior, ó, inclinada 30 graus. Estamos chutando. Vamos fazer uma linha reta do ponto até aquela aresta lá. Vertical. Ponto 5. Quem sabe? 1 milímetro. Ó, e bem pouquinho, nesse caso, vamos colocar as cotas, porque daí assim a gente vai usá-las para trabalhar melhor. Essa lateral, bem, essa aqui de cima, a gente vai criar um sólido, e com o sólido a gente vai subtrair. Então essa aqui, ok, a inclinação, beleza, aqui ó, começa bem fininho no primeiro esboço. Ó, ele começa bem pequeno e depois vai crescendo. Ó, a largura dele é bem pequenininha e vai crescendo. Normal A. A foto de cima, ela não serve? Aqui você vê só um detalhe, nada demais. Bem, se elas não servem, vamos ocultar o superior lá. Agora, essa aqui de fora, ou a gente faz bem grande, ou a gente faz com que ele entre na peça depois. Pode ser interessante. Vamos colocar uma cota também, assim como está mais ou menos. Depois a gente vai ajustando. Bastante. Melhor fazer maior no começo nesse caso. Ó, copiamos tudo, Ctrl C. Demos OK no nosso esboço. O primeiro perfil está feito. Agora, ó, vamos pegar o segundo esboço. Vamos fazer um ponto. E esse ponto vai ser exatamente, ó, abaixo, naquela nossa aresta lá, ó, perfurar. Tá vendo que a gente está acompanhando aquela nossa guia linha? Aquele nosso ponto guia, digamos. Então, ó, daqui de frente, Ctrl V. Agora que eu dei Ctrl V, este ponto aqui, ele vai ser coincidente com aquele nosso ponto lá, ó. Assim ele vai seguindo o perfil. Ok. Vamos fazer o terceiro e o quarto. E depois a gente cria o nosso esboço e a gente já começa a brincar com as cotas. Então, o ponto foi pego. Ó, perfurar. Ctrl V. Então, esse ponto... Opa! Esse ponto aqui vai bater no nosso ponto lá. Ok. E agora o quarto esboço. O quarto está aqui. Vamos fazer um ponto. Ó. Ele ainda está nessa aresta aqui, perfurar, ó, está ali. E Ctrl V para fazer o último, ó, ponto.
Ok. Agora eu vou aqui no olhinho, eu quero tirar todos os planos para ter uma visualização mais limpa. Os planos, né, foram ocultos. E vamos fazer o nosso loft. Então, este com este. Top. Então, mesclar resultado não. Ok. Parece que até que tá grosso aqui, ó. A gente vai ajustar. Ó, se a gente colocar assim, ó. É porque a gente não vê a linha oculta, na verdade, que é essa ali de baixo. Não, ela é. Essa aresta aqui da frente e de trás, elas estão na mesma altura. Bem, primeiro vamos. Ó, a gente deu 2 cliques, todas as cotas se mostram. Então vamos dividir por 2 aquela distância de cima para seguir um pouco mais. Ok. Ó, tá vendo que com a foto a gente tá bem parecido. E daqui, olha, a parte de baixo ela aumenta quase de forma linear, parece, ó, não faz um arco. E a de cima acompanha o perfil. E em cima a gente tem uma cota, que ela já está seguindo o perfil. E a de baixo a gente vai aumentando gradual. Sair de isolar. Deixa eu ver aqui, a gente tinha mudado as cotas, ele ainda não atualizou. De aproximação com a parte superior. E a parte inferior... Ó, tem que ter mais ou menos isso aqui. Vamos chutar valores e ver o resultado como é que fica. Então, ó, do ponto lá, ó, aqui, ó, ele desce quanto para baixo? Ó, então, daqui ele desce quanto para baixo? 1 milímetro. Ok, ponto de partida. Vamos colocar, quem sabe, mais 4, né? Então, 5, mais 4. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. Vamos atualizar. Ó. Como a gente somou o mesmo número a cada plano, provavelmente os planos não estão em distâncias iguais, mas ó, quase fez uma reta, né? Digamos assim. Ah, aqui tem uma coisa importante. Veja que se a gente isolar o corpo, ele tangencia praticamente. Ainda a gente tem que criar uma outra cota para ele ir entrando na peça, para poder fazer o vão. Enfim, um detalhe de cada vez. Vamos nos preocupar agora com essa inclinação. Em cima já estamos bem precisos com 0,5 ali, ó, facilmente mudável como cota. A cota de baixo, vamos ver como é que ela está. Foi demais, ó, ele está bem mais para baixo. Mas nesse caso, vamos ver, um pouco menos. Então, como a gente fez mais 4 cada
cada passagem, vamos colocar mais 3 cada passagem. Então, começa com 1 mais 3, 4. 4 mais 3. 4, 5, 6, 7. 7 mais 3, 10. Ok. Vamos ver se a parte de baixo está conforme. Ó. Bem próximo. Essa parte final aqui mesmo, ó, tá bem próxima. Esse meio aqui, ó. Bem, se a gente mostrar todos os planos, fazer um esboço ali para tirar aquela dúvida, eu acho que ele pode ser um pequeno arco para dentro. Não, praticamente uma linha reta. Bem, tudo bem. Era só para conferir. Vamos tirar os planos. Digamos que o desenho é uma linha reta e o nosso também é uma linha reta, mas podia ser uma linha reta inclinada diferente. Então a gente vê que esse final aqui, ó, tá bem certinho, é uma cota boa, só que o início tá grosso, ele podia ser mais fino, um pouco mais para cima. Então, como tá grosso, a gente quer afinar, digamos, né? Então, vamos dizer que aquele 10 de total tá bom. E vamos tirar menos meio aqui, ó, menos 0,5. Aqui, ó, menos 0,5 menos 0,5, que dá menos 1. E aqui já tá pequeno já. 0,5. Vamos atualizar. Bem, vamos deixar um pouco assim, porque agora a gente quer fazer com que ele penetre dentro da nossa peça. Então, aquele ponto lá inicial de cada esboço, ele vai controlar não só o vertical quanto que desce, mas quanto que entra também. Então a gente vai ter que fazer essa alteração nos esboços. Exibir, vamos para o primeiro. Ó, então aqui, vou tirar esse vertical e arrastar para dentro. Deleta essa cota e vamos refazê-la. Então, estava com uma cota de 0,5 na vertical e entra quanto aqui, ó? Opa, fiz o clique errado novamente. Ok. 0,3. Ok. Então agora a gente criou uma segunda cota no primeiro esboço. Vamos fazer com os outros também. O segundo também. Zero
Vamos colocar 1. Ok. O terceiro esboço também. Então, 0,5 de altura. A segunda cota, 1,5. Pouco mais. Então eu tô vendo que ele já tô criando uma, cada vez que cada novo esboço vai um pouco mais para dentro. Pra gente começar já. Ok. E o quarto e último, deletamos a cota, deletamos o vertical que está dentro dele. Ó. Agora 0,5 aqui. E para dentro era 1,5 antes. Vamos colocar 2. 2. Ok. Olha que interessante. Como a gente tem um ângulo de lado aqui, ó, 30 graus a gente escolheu. Quanto mais para dentro ele vai, ó, ele começa a crescer. Esse ângulo faz com que ele cresça e vai subindo, ó. Mas no nosso caso lá, ó, vamos olhar um pouco as imagens do carro para a gente estudar um pouco essa área. Vamos lá? Ó, então estamos aqui no carro. Ó, aqui estamos vendo a nossa entrada de ar. Ó, parece que ela faz uma curva e repentinamente entra. Não vamos fazer isso. A gente vai fazer com que ela entre cada vez mais no nosso clássico arco e acabe lá dentro. Como todas as outras que a gente fez. Então, a parte de cima ó, segue o perfil. Aqui temos a entrada ali. E essa parte de... Ó, a lateral, veja que ela também é inclinada. Por isso que eu estou fazendo 90 graus. Ela parece realmente. Ó. Agora, essa face, a de cima, a do lado e essa de baixo, eu queria uma foto diferente para ver como está essa face de baixo. Ó, parece um 90 graus mesmo. E a parte de baixo, vamos ver como é que está. Ah, aqui dá para ver um pouco melhor, ó. A parte de baixo a gente pode até dizer que a gente está fazendo certo, ó. Lateralmente, ó. Muito bom. E veja que parece que ele entra bastante dentro. Ele entra bastante dentro, mas não toca na parte do piloto. Se você imaginar o espelho aqui que vai reto, ele não entra na parte do piloto, digamos assim. Ele fica só nessa largura aqui, ó, da lataria externa. Então a gente vai colher como base aquele ideal ali. Vamos voltar para o nosso modelo. Ó, aqui estamos. É, Vamos fazer agora uma entrada bem mais brusca, bem mais radical, podemos falar assim, ó, para preencher um pouco mais. A própria largura ela vai crescendo com o tempo, que é o que a gente vai fazer aqui também com os nossos perfis. Então, vamos, quem sabe, essa aqui, ó, de 2 para 10, onde ela vai parar, reconstruir, ó, foi parar lá dentro.
Se olhar de cima, ó, até ultrapassou. Então 10 é muito. 9. Ó, top. Aqui, ó, a gente tem que sair para fora da peça para que ele não toque. Então, o 0,3 para dentro, na verdade, vai se transformar. Vamos colocar a cota ao contrário, atualizar. Ó, assim ela começa fora e vai entrando no carro. Então, começou com 0,3 para fora. Então, a gente tem. Opa. Vamos supor que começou a 0, arredondando de 0,9 e temos duas cotas para colocar no meio. Então, quem sabe possa ser. Ó, tem 3 vãos. Então, 9 dividido por 3 são 3. Então, 3, 6, 9. 3, 6. O 9 lá já está. Vamos atualizar o nosso. Ó. Mas se a gente olhar de cima, ó, veja que ele faz um arco lá. Eu queria que ele fosse um pouco mais linear. Então a gente pode abaixar um pouquinho essa cota, abaixar um pouquinho essa também. Vocês vão colocar 5,5 e o 3, vou colocar 2,5 também. Atualizar. Ficou menos curvado, ficou bom. Mas aqui eu queria entrar ainda mais leve. 2. Vamos ver de cima que efeito que a gente vai ter. Atualizar. Ó. Gostei, ó. Ele vai entrando gradualmente. Ok. Então, olhando de cima, ó, a gente tem esse efeito ali. Olhando de lado, ó, agora a gente vai ter que abaixar aquele lá bastante para que ele fique abaixo da nossa aresta. Esse também. Esse também. Então agora não é mais uma. A cota só vai servir para deixar mais ou menos próximo do que a gente quer. Então, 1. Vamos ver aqui. Ó, 1 ainda não deu. 1,5. Atualizar. Esse 0,5 ele pode até ser bem, bem próximo, assim. A altura aqui. Atualizar. Ah, porque são duas, né? Verdade. Tá, 1,5 ali, ó. Olha a distância que deu lá, o que deu aqui, ó, deu uma coisa próxima. Vamos colocar esse aqui também para baixo, quem sabe 2 milímetros. E lá, muito mais. Em vez de 0,5, 5. Vamos atualizar para ver o que acontece. Esse meio está bem mais alto ainda. Vamos para 3. E na de trás ainda está alto. De 5 vamos para 6. Então veja que a gente está brincando com os números para que ele tenha mais ou menos um efeito desejado. Mas é um efeito desejado ainda não tão preciso, porque é uma obra artística. Vou colocar mais meio. Vamos ver como é que fica. Ó. Ele diminui um pouquinho, mantém aquele pouquinho e aumenta um pouco mais. Então aqui a gente pode tirar um pouquinho. Sabe, indo para 5,5 para se aproximar. Legal, parece bem constante.
Ok. E o quanto que entra? Porque como ele, uma coisa interfere na outra, ele entra daquela forma lá. Olhando de frente, ó. Se manteve, não ficou tão diferente do que a gente tinha feito anteriormente. Ah, ficou assim. Como a gente abaixou tanto aquele lá, o perfil embaixo, a consequência ficou diferente. É verdade, vamos ter que reajustar. Mas se você olhar o esboço, a gente ajustou a posição inicial, ajustou a posição inicial para ver quanto que ele entra de lado, ajustou em cima e embaixo, né, no outro sentido, e agora a gente vai ajustar a altura total dele aqui, ó. Essa aqui, ó. Quanto para baixo do ponto. Como a gente estava 0,5 em tudo e aqui e abaixamos de 5,5, se eu fizer 10 menos aquilo lá, ó, para tentar deixar como estava antes. Então, 4,5 aqui, uma suposição, ó. Aqui estava 6,5 que a gente queria. Como a cota é 3,5, por exemplo, do ponto de referência abaixava 0,5 e depois tinha a nossa cota de 6,5. Era isso que estava assim antes. Então agora do ponto para baixo a gente vai deixar um total. Porque tipo assim, se ele era, em outras palavras, se ele do ponto estava 0,5 para baixo e 6,5, ele estava um total de 7. Então a gente pega esse total de 7 e faz com que esses dois números que a gente tem aqui, ó, sejam o 7. Como o 3,5 a gente acabou de ajustar, a gente quer que a soma dos dois seja um 7. Então, se a gente, que número que a gente pode colocar aqui? Ó? A gente pode colocar, de repente, ó, 3,5, que daí esse 3,5 mais 3,5 dá o mesmo 7. E aqui é o que a gente queria. É isso aí. Então, 3 mais o meio era 3,5 no total. Então, já que já tem 1,5, 1,5 mais 1,5 dá 3. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então vamos atualizar. Vamos ver com a nossa imagem. Ó, aqui, ó, tá bem certinho, ó. E aqui a gente pode baixar um pouquinho. Zero, era 1,5, né? Então vamos colocar 2. Atualizar. Ó, que ele vai um pouquinho mais para baixo. Fica mais linear. Ok, ó. Aqui ele começa entrando gradualmente. A parte final, vamos fazer um pouco diferente. A gente pode fazer assim, ó, olhando de cima. Vamos fazer um novo esboço. Aqui, ó. Um novo esboço aqui. E como a gente tem o nosso sólido ali dentro, a gente vai cortar ele assim, ó, para fazer aquela entrada. Podemos colocar aqui próximo da linha lá, ó, uma inclinação de 30 graus, que é o que a gente está seguindo mais ou menos. Ok. Agora a gente vai ter que descobrir, vamos fazer um pouco maior aqui, ó, para passar todo o sólido. Agora a gente vai ter que botar esse ponto aqui, ó, exatamente no ponto onde acaba a geometria. Ó, vou colocar no meio dos dois planos e vamos ver aonde que acaba aquela geometria, ó. Dos dois planos, ó, o meio é muito para lá, ó. Então se a gente olhar de cima, então desses dois planos tá quase tudo para lá, cara.
Tipo, se a gente pega esse tamanho aqui, ó, 80% dele, aqui, ó. Ó, tem o ponto lá em cima para demonstrar. Ó, bem no ponto lá em cima. Ó. Claro, com o mouse é mais ou menos, né? A gente pode até colocar um pouquinho mais para dentro, mas bem pouquinho mesmo. Ok. Ó. Beleza. Para que aquele ponto seja mais ou menos a entrada dele. Agora vamos fechar esse esboço, ó. Esse é o nosso sólido de subtração. Vamos botão direito. Na verdade, vamos encontrá-lo lá na pasta dos sólidos, ó, isolar. Vamos fazer um esboço fechado e cortá-lo, ó. Corte extrudado, passante que afete somente aquele corpo sólido. Ó, assim aqui ele faz aquela entradinha que a gente deseja. Então, sair de isolar. Vamos ocultar tudo. E vamos ver se deu certo a nossa construção desse corpo sólido. Então, combinar, subtrair este menos este. Ok, Enter. Olha que top. Então, se a gente olhar, ó, esse bordo superior aqui, ó, ele respeitou bem, ficou bem legal, ó, ele seguiu. Claro que depois vai ter o raio ainda que vai se aproximar, esse retinho aqui, ó, ainda vai se transformar num raio, né? Bem legal. Ele entrou aqui, ó, de forma sutil, depois a gente vai colocar o raio também. E essa parte interna, ó, como a gente viu, ó, ela tem a entradinha. Muito bom. E aqui dentro, né, de forma mais simplificada. E aqui, ó, como a gente tem aquele 30 graus que a gente colocou, esse bordo aqui ele não vai entrar tão rápido para dentro com os raios que a gente vai inserir. Então, muito legal. Se a gente colocar as imagens aqui novamente. Veja aqui que ó, esse bordo aqui, ó, ele tá reto. Enquanto o nosso ele tá mais... Se a gente olhar de cima, ele tem 30 graus. Exato. Mas a gente pode fazer aquele joguinho ainda de criar um plano mais ou menos no meio e inclinar aquela face. É o que a gente vai fazer agora. Então, este plano aqui, geometria de referência plano, 5 para o outro lado. Ó, e da nossa face, vamos colocar, já está mais ou menos no meio. Vamos dar um OK. Como eu vou usar ele só para aquele lugar ali, eu gosto de deixar ele pequenininho. Então, esse é o nosso plano neutro de inclinação, ó. Plano neutro de inclinação. A face a ser inclinada é aquela de dentro. Porque essa face que a gente está vendo, ela está inclinada. A gente quer deixar ela mais retinha. Vamos colocar, quem sabe, 5 graus. Não sei nem se ele vai abrir ou fechar. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, piorou. Então a gente sabe que a direção do ângulo é ao contrário dessa que a gente está indo. Ok. Ó, pouco mais. Como número de ângulo. 5. Vamos para 8. Quem sabe 10. Agora podemos dar uma olhadinha na nossa imagem. Veja que a gente inclinou ela certa, mas o para frente e para trás ela ainda mexeu, ó. Ela avançou um pouco mais. Agora vamos pegar aquela face e usar mover face. Offset.
Como ela é uma face plana, ela é muito mais fácil de ser movida e as faces ao seu redor também são simples nesse caso, são amplas. Ó, 3 não, é muito, 2 não, é muito também, 1. Então, ó, normal A, ok. E vamos olhar na nossa imagem. Quase parece que em cima tá correto e ele tem um ângulo diferente. É que ele faz um arco e o outro lá é reto. Vamos dar como bom, já correto, uma pequena diferença aceitável. Bem, é isso. Essa foi a aula de hoje. A gente criou única e exclusivamente este detalhe aqui, ó. Diferente de outros, ó. Aqui, ó, foi uma extrusão muito rápida, um corte extruso muito simples. Aquele nosso triângulozinho também, aqui também. Porque veja, a gente fez uma extrusão do alto, um corte extruso lateral e depois combinamos. Muito mais simples. Aqui não. Aqui a gente tinha perfis a ser construídos, cada qual com suas cotas, os ajustes para deixar bem certinho, ó. E a gente queria desenhar igual a foto e a gente fez, ó, exatamente seguindo, ó, o perfil ali. Tem certas diferenças que a gente aceitou, mas no geral ele está bem adequado. Ó, se a gente olhar de cima também, ó, ele entra aqui, ó, e não vai além do vidro, digamos assim. Então, super show. E na próxima aula a gente vai prosseguir com a modelação, principalmente com as saídas de ar aqui da lateral. A parte superior aqui também tem saídas, tem grelhas, digamos assim, e prosseguir a nossa modelação. Mande esse conteúdo também para o seu amigo projetista. Eu te vejo no próximo vídeo.